o esqueleto. A civilização humana desenvolveu muito a engenharia técnica, projetando e construindo magníficas estruturas capazes de sair da atmosfera da Terra, assim como outras capazes de suportar as enormes pressões encontradas no fundo do mar. Mas o homem ainda não conseguiu desenhar uma estrutura ou um material que possa suportar grandes pesos, que permita o movimento e atue como um armazém, e o que é mais importante, possa crescer e se consertar sozinho. No entanto, esta estrutura existe na natureza há muitos milhões de anos. Estamos falando do nosso esqueleto. Existem enormes animais que podem sobreviver sem a necessidade de um esqueleto interno. Eles, porém, moram na água, onde seu peso é compensado. Há também alguns animais terrestres que não possuem esqueletos internos, mas seu tamanho é relativamente pequeno. Você sabia que qualquer animal sem esqueleto, com o tamanho de um gato, não poderia morar fora da água porque seu próprio peso o esmagaria? O nosso esqueleto nos mantém retos. Na verdade, se não tivéssemos esqueleto, nossos corpos não teriam forma definida. Além de nos manter eretos, nosso esqueleto também nos permite realizar uma enorme variedade de movimentos. O peso do nosso esqueleto representa apenas 14% do peso total do nosso corpo. Entretanto, a estrutura interna de um edifício representa aproximadamente a metade do seu peso total. Outra das finalidades do nosso esqueleto é de proteger nossos órgãos internos vitais. Origem. Os primeiros animais que desenvolveram algo similar a um esqueleto interno viveram no mar há 500 milhões de anos. Pareciam peixes e tinham um tipo de lâmina cartilaginosa que protegia suas longas terminações nervosas. Aos poucos, esse cordão rígido foi se transformando em uma coluna vertebral que proporcionava força e flexibilidade ao peixe. Devemos acrescentar que os esqueletos dos peixes tornaram-se mais duros e cresceram para cobrir, portanto proteger, órgãos vitais como o seu cérebro. Alguns dos esqueletos desses peixes primitivos não eram formados por ossos, e sim por cartilagem, como são hoje em dia os esqueletos de animais marítimos, tais como o tubarão e a arraia. A água ajuda a compensar o peso do corpo. Por essa razão, animais gigantescos como alguns cetáceos, que podem pesar até 150 toneladas, só podem morar dentro d'água. Se tivessem de viver em terra firme, seus esqueletos não poderiam suportar o peso. Eles seriam esmagados. Apenas 5% dos animais são vertebrados, mas este tipo de animal já conseguiu dominar todos os ecossistemas. Entretanto, seus esqueletos diferem muito de uma espécie para outra. Os ossos dos elefantes, especialmente seus crânios e os ossos das pernas, são extremamente grandes e pesados, enquanto que os das aves, por exemplo, são muito leves. Na verdade, alguns são tão finos como um lenço de papel. Tanto os elefantes quanto as aves, no entanto, têm de enfrentar o mesmo problema, a força da gravidade. Dito de outra forma, seu próprio peso, e eles tiveram de resolver o problema evoluindo de formas diferentes. O ser humano também adaptou o esqueleto ao seu estilo de vida, especialmente desde que os nossos antepassados adotaram a posição ereta. O homem. O nosso esqueleto está perfeitamente adaptado às nossas necessidades de movimento e de apoio, e nossos ossos são feitos de um dos materiais mais duros e resistentes encontrados na natureza.
Um centímetro quadrado de osso pode suportar uma pressão de mais de 1.500 quilos sem se quebrar. Isto significa que é capaz de suportar 4 vezes mais que o concreto. Porém, o osso pode ser fraturado se houver diferentes forças agindo sobre ele ao mesmo tempo. Ao contrário de qualquer outro material, no entanto, o osso é um tecido vivo que pode se regenerar. Aproximadamente 60% do peso de um osso é feito de substâncias minerais, sais de osso, compostas principalmente de cálcio e fosfato, que proporcionam a dureza e a resistência. Outro componente essencial do osso são as fibras de colágeno, proteínas elásticas que se interligam com os sais minerais para formar uma matriz compacta. Os canais maiores abrigam os nervos e as veias. As células estão dispostas de forma concêntrica em volta deles, enquanto os pequenos canais permitem a entrada de nutrientes e a saída de resíduos. A parte oca de alguns ossos está cheia de medula. O corpo humano possui um total de 1.700 mililitros dessa medula óssea. Essa medula é denominada popularmente de tutano e tem a importante missão de fabricar todos os glóbulos vermelhos do sangue e a maior parte dos glóbulos brancos do organismo. Os dois elementos são partes essenciais do sangue. O corpo humano tem 206 ossos divididos em 2 grupos principais. De um lado temos o esqueleto axial, que inclui o crânio, a coluna vertebral e o tórax. De outro lado temos o esqueleto apendicular, que inclui as omoplatas, a bacia, os braços e as pernas. Somos denominados animais vertebrados porque temos uma coluna vertebral. Em um adulto, essa coluna tem o formato de um S, o que contribui para lhe proporcionar maior resistência e flexibilidade do que se fosse reta. A nossa espinha é formada por 33 vértebras, que aumentam de tamanho conforme vão ocupando um lugar mais baixo na coluna. Isso porque as nossas vértebras inferiores devem suportar um peso maior. A nossa caixa torácica é formada por ossos arredondados, que servem para proteger o coração e os pulmões. Cada costela está ligada lateralmente a uma vértebra e os 7 primeiros pares estão soldados juntos no externo. O nosso crânio protege o cérebro e os órgãos sensoriais. Ao contrário dos ossos das extremidades, os ossos do crânio não efetuam nenhum movimento. A nossa pelvis e os ossos das pernas estão preparados para suportar o peso do corpo. Talvez os ossos dos ombros e dos braços sejam menos fortes, mas eles nos permitem maior liberdade de movimento. O movimento. Já mencionamos que os nossos ossos têm de ser rígidos para poder suportar nosso peso e proteger determinadas áreas do corpo. Mas para que uma criança possa se movimentar, o nosso esqueleto deve ter alguns pontos em que possa se dobrar. Esses pontos são exatamente as nossas articulações, que juntam 2 ou mais ossos e realizam essa função. Por exemplo, os ossos do crânio não se movimentam, e as suas articulações são, na verdade, finas linhas de solda que servem para reforçar a rigidez da estrutura como um todo. Por sua vez, outros ossos podem se mover um pouco. Entre cada uma das vértebras da nossa coluna vertebral, encontramos um tipo de almofada denominada disco, que absorve a fricção causada pelo movimento de 2 vértebras adjacentes, assim como os golpes recebidos, e permitem uma certa flexibilidade. As outras articulações são especificamente projetadas para permitir o movimento, graças à ação de pares de músculos que movimentam os ossos em direções opostas.
Além disso, essas articulações têm espaços livres, que favorecem os movimentos, e as cabeças dos ossos estão revestidas por uma fina película de cartilagem, que ajuda a reduzir a fricção. São mantidos juntos por fortes ligamentos, que limitam seus movimentos e evitam deslocamentos. Uma articulação especialmente complexa é a do joelho, pois não apenas nos permite uma enorme liberdade de movimentos, como também suporta ao mesmo tempo o peso do corpo. A articulação do joelho tem 3 ossos, o fêmur, a tíbia e a rótula. 2 faixas adicionais cuneiformes e formadas por cartilagem, os meniscos, proporcionam maior estabilidade. Toda a articulação está banhada pelo líquido sinovial e protegida por fortes ligamentos e tendões ligados aos músculos que produzem o movimento. O esqueleto dos fetos é feito de cartilagem flexível. Os nossos esqueletos continuam crescendo até termos 16 ou 18 anos, dependendo do nosso sexo, e finalmente endurecem completamente por volta dos 25 anos. Os exercícios físicos fortalecem os ossos, enquanto a inatividade faz com que fiquem mais finos. Entretanto, embora os astronautas façam muito exercício físico no espaço, onde a gravidade não existe, perdem uma importante quantidade de matéria óssea em apenas poucas semanas. Na verdade, este é um dos grandes perigos das futuras expedições a Marte. O nosso esqueleto também atua como uma importante reserva de minerais essenciais para o organismo, tais como cálcio e fosfato. Os exercícios moderados e uma dieta bem balanceada podem manter o nosso esqueleto em uma condição saudável. A natureza criou essa fabulosa estrutura óssea durante centenas de milhões de anos. Ela nos protege, proporciona a nossa forma, é resistente e, muito mais importante, também é flexível. Acesso ao sumário. O nosso esqueleto é uma estrutura resistente e flexível que nos mantém eretos. Apareceu há aproximadamente 500 milhões de anos. 1 centímetro quadrado de osso pode suportar uma pressão de mais de 1.500 quilos sem quebrar. 2/3 da composição dos nossos ossos são sais minerais, especialmente cálcio e fosfato, que lhes proporcionam rigidez. O tecido ósseo forma túneis através dos quais passam as veias e os nervos. Há também canais que permitem o transporte de outras substâncias. A medula, encontrada no centro dos ossos ocos, fabrica todos os glóbulos vermelhos e alguns dos glóbulos brancos e plaquetas, elementos essenciais para o sangue. A nossa coluna vertebral mantém o corpo ereto. Está formada por 23 vértebras. As nossas costelas estão situadas no tórax, protegem o coração e os pulmões. O crânio protege o cérebro e os principais órgãos sensoriais. Os ossos se juntam em determinadas áreas denominadas articulações, que permitem que o esqueleto se movimente. Os ossos do crânio estão soldados juntos e não podem se movimentar independentemente. As articulações da coluna vertebral permitem pequenos movimentos e mantêm todo o esqueleto ao mesmo tempo rígido e flexível. Há outras articulações em que os músculos nos permitem uma enorme liberdade de movimentos. A articulação do joelho é uma das mais complexas. O fêmur, a tíbia e a rótula estão protegidos por ligamentos e tendões, conectados aos músculos que produzem os movimentos da área, e ao mesmo tempo suportam o peso do nosso corpo de uma forma extraordinariamente eficiente.